Oi, pessoas! Bom dia, gente! Nossa, que saudade, pessoal! Estamos de volta, né? E vamos começar a estudar nosso conteúdozinho aí por vídeo aula, beleza? Espero que ajude bastante vocês e fico à disposição em qualquer caso de dúvida. Me procure aí nas redes sociais, tá? Bom, hoje nós vamos estudar leis ponderais, beleza? O que são leis ponderais? São relações numéricas das massas de todas as substâncias, todos os participantes de uma reação química, tá? Bom, o que é essa relação numérica, Joyce? É porque vocês vão ver que a gente vai poder prever alguns números, fazer algumas continhas aí sobre os números envolvidos aí, a quantidade de massa envolvido em uma reação química, tá? E aí vamos para a primeira lei, e aí vamos entender o que é essa relação numérica, né? O que acontece com os numerozinhos aí dentro da reação química. Bom, antes disso, de ver a nossa primeira lei, eu preciso que você saiba o que é uma reação química, tá? Espero que saiba, né? Lembra, reação química, fenômeno químico, é quando há transformação da matéria, ou seja, eu tenho uma coisa antes, né? Por exemplo, uma substância A, vou colocar genericamente aqui, né? Uma substância A, essa substância A em contato com a substância B forma, tá vendo a setinha? Uma substância C ou uma substância C mais D, tá? Toda reação química, todo fenômeno químico, ele é representado assim, ok? Eu coloco as substâncias que eu tinha antes, tá? E as substâncias que vão ser formadas depois. Observe que eu tenho uma seta no meio para representar o que eu tenho antes e uma seta aqui separando o C mais o D para representar o que tem depois. O que tem antes da seta, a gente vai chamar agora de reagentes. O que existe depois da seta, nós vamos chamar da agora para frente de produtos. Guarda isso no coração. O divisor de águas aqui é a setinha. O que existia antes, reagentes. O que está depois da seta, produtos. Gente, simples isso aí. Antes da seta, reagentes, depois da seta, produtos, tá? Bom, lembra que reação química sempre vai ser representada assim. Setinha, reagente, setinha, produtos. Beleza? Bom, então vamos lá. Observa aqui que eu tenho uma reação química, e aí observa aí os meus reagentes antes da seta. E aqui, depois da seta, produtos. Reagentes, ops, nossa, escrevendo errado. Reagentes antes da seta. E depois da seta, produtos. Produto. Ok? Bom, então a primeira lei aí, agora vamos lá para a lei mesmo ponderal. Primeira, a gente vai ver três, mas a primeira delas fala o seguinte: lei da conservação da massa, ou também chamada de lei de Lavoisier, tá? Essa lei a gente vai observar ela sempre ocorrendo em um sistema fechado. Se o sistema for aberto, não vai ser fácil observar isso aí, não. Então, sempre trabalhando com sistema fechado. Joyce, mas o que é um sistema fechado? Gente, qualquer recipiente fechado. E aí eu coloco dentro do recipiente fechado das substâncias, né, um recipiente que não permite que saia substâncias para fora desse sistema ou que nem entre. E aí eu coloco lá as substâncias e elas se transformam em outra, só que o sistema fechado. Tá uma garrafa de refrigerante, né, fechada. Ela permite que o refrigerante saia para fora, se estiver fechado, não. Então, qualquer sistema, qualquer vasilha aí, qualquer coisa que eu posso fechar bem fechado, que não entra nada e nem sai nada. Beleza? Bom, essa lei da conservação das massas, ela fala o seguinte, que a soma das massas dos reagentes é igual, vou destacar aqui com outra cor, é igual à soma das massas dos produtos, ok? Joyce, vou apagar aqui, ficou carregado, gente, mas olha só, dá uma observada nessa reação aqui. Vamos ver se ela segue a lei da conservação das massas. Reagente é o que eu tenho antes da seta. A soma das massas dos reagentes é igual
a soma das massas dos produtos. Só tem um produto aqui. E aí, gente, confere. Vê se esses valores conferem. Se eu pegar aí 28 mais 2 é igual a 30, 28 mais 2, 30. 30 igual a 30. Ah, confere, Joyce. Ah, então essa reação aí, pessoal, segue a lei de Lavoisier, tá? Todas as reações, todas vão seguir a lei de Lavoisier, tá? Agora você vai falar assim, Joyce, mas como é que isso vai cair num exercício? Bom, eu posso colocar assim, gente, olha, uma substância, vou colocar um exemplo. O gás hidrogênio reage com o gás oxigênio para formar, setinha, olha aí, o antes e o depois. Água. Tá? Agora eu afirmo para vocês, gente, 1 grama reage com 8 gramas e adivinha quanto que forma se a soma da massa antes tem que ser igual a depois? 9 gramas. Agora eu coloco assim, gente, 3 gramas reage com X, não sei quanto que é esse X, e forma 27. Ou eu posso colocar assim, olha, 2 gramas, não, vou colocar assim, Y reage com 4 gramas e forma 4,5 gramas, beleza? E aí esse é um exercício para a gente resolver. Pronto, é desse jeito que vai ser cobrado de vocês. E aí, preste atenção, gente. A primeira reação aqui, ela segue a lei de Lavoisier? Sim, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. 1 mais 8, 9, igual a 9. Beleza. Agora, vamos para esse segundo experimento aqui, gente. 3 mais x igual a 27. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Aí, eu posso montar uma equaçãozinha aqui, ó. Apesar que dá para fazer isso aí de cabeça, né? Bate o olho aí e responde rapidão. Mas eu posso montar uma equaçãozinha e colocar assim, olha, 3 mais x igual a 27. O 3 está somando, passa para depois da igualdade, somando, subtraindo, diminuindo. Então, x é igual a 24. Pronto. Nossa, que difícil, né? 3, então o nosso x aqui, ó, vale 24 gramas. Confere, gente, a soma da massa antes é igual à soma da massa depois? Beleza? Aqui, gente, eu não vou montar a equação não, mas se quiser montar, y mais 4 igual a 4,5. A soma da massa dos reagentes, o que vem antes da seta, é igual... Gente, que número que eu somo com 4 para dar 4,5? Isso, muito bom. 0,5 gramas. Bom, é isso, pessoal. Lei de Lavoisier é isso, tá? Agora, preste atenção que, às vezes, o exercício pode pedir para vocês para provar a lei de Lavoisier de acordo com os dados. Aí, se o exercício pede para você provar a lei de Lavoisier, gente, é muito fácil. É só você pensar que a massa antes é igual a massa depois. Por exemplo, vamos provar essa lei olhando esse exemplo número 2 aqui, esse caso aqui. E aí, gente, antes, o que eu tenho antes? 3 e 24. 3 mais 24, minha mão, 3 mais 24 igual, isso é o que eu tenho antes. E depois da seta? 27. Confere, 3 mais 24, 27. Depois da seta? 27. Provamos a lei de Lavoisier. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, tá? Gente, se você for pesquisar a lei de Lavoisier aí nas suas fontes, você vai observar ela escrita de uma outra maneira. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É muito bonito isso, tá? Parece um poema. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu, particularmente, eu gosto de escrever assim. Tá? A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Mas está errado, natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Não, gente, olha só. Antes da seta, vou olhar esse exemplo aqui. Antes da seta,
eu tinha quanto? 28 mais 2, 30. E depois da seta eu passo a ter quanto? 30. Perdeu massa? Não, o que eu tinha antes é igual ao que eu tenho depois. Nada se perde, nada se cria. Foi criado massa? Acrescentou mais massa? Não, era 30 antes, continua sendo 30 depois. Nada se perde, nada se cria. A matéria só se transformou em outra, mas a massa que era 30 continua sendo 30. Então, é uma outra forma da gente enunciar essa lei de Lavoisier. Mas eu particularmente gosto disso aqui. A soma das reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Tranquilo? Então, essa é a lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas. Bom, um exemplozinho aí para a gente exercitar isso que eu falei. Então, vamos lá. Gente, em um experimento, as soluções aquosas de nitrato de prata, HNO3, e de cloreto de sódio, NaCl, reagem entre si formando o cloreto de prata, que é o HCl, que é um sólido branco insolúvel, e nitrato de prata, sal solúvel em água. A massa desses reagentes e desses produtos estão apresentadas nesse quadro aí abaixo. Ok. Bom, gente, presta atenção no quadro. Gente, aqui eu tenho uma divisão para reagentes. O que é reagente? O nitrato de prata e o cloreto de sódio, o HNO3. Isso aqui é reagente. O que é produto? Tá vendo aí? HCl e NaNO3. Beleza. E aí, o que fala a lei de Lavoisier? A soma das massas dos reagentes, se eu somar esses dois valores aqui, é igual à soma das massas dos produtos. Considere que a reação foi completa, que não há reagente em excesso. Assim sendo, é correto afirmar que X, ou seja, a massa de cloreto de prata, o valor de X produzido é... Qual o valor de X, né? Ou a massa de cloreto de prata, tanto faz. Bom, gente, é só aplicar isso aí numa continha, numa equação, olha aí. 1,699 mais, estou copiando isso aqui, ó, 0,585 é igual a x mais 0,850. Somando esses dois valores aí, lembrando que na hora de somar esses valores tem que ser vírgula debaixo de vírgula, matemática. 14 vai 1, 18 vai 1, 12 vai 1. 2.284, perdão, 2.200, escrevi tudo errado. 2,284 é igual a x mais 0,850. Gente, subtraindo esses valores aqui, ó, 2,284 menos, esse valor vai passar para lá subtraindo, vou até colocar aqui, ó. Subtraindo aí, lembrando que na subtração é vírgula debaixo de vírgula. Pega um emprestado. Ops, correção, pega nada emprestado. 4 menos 0, 4, 8 menos 5, 3. Agora sim, é um valor menor, pega o emprestado, 12, 4, subtrai 1 e a vírgula continua nessa posição. Então, olha só, subtraindo esses dois valores aí, 1,434 igual a x, ou seja, x é igual a 1,434 gramas. Resposta certa, letra B de bola. Beleza? Bom, então tá aí como resolver exercícios relacionados à lei de Lavoisier. Muito tranquilo isso aí. Agora vamos pensar o seguinte, lembra que eu falei que essa lei de Lavoisier a gente só observa se for um sistema fechado. Por que, Joyce? Se for só um sistema fechado, no sistema aberto isso não se conserva, por quê? A resposta já está aí, mas vamos tentar compreendê-la. Olha só, imagine que você tem uma balança, na resultado eu coloquei duas balanças, tá? E ele fala o seguinte, no prato A e no prato C, a gente tem carvão.
carvão. Vontade de fazer um churrasco. No prato A, cadê o prato C? De cá. Carvão. No prato B e no prato D, a gente tem uma esponja de aço, tá? O pessoal fala Bombril, né? É marca Bombril. Mas vamos lá. Esponja de aço. Ai, Cristo. Gente, acho que eu tô emocionada, por isso que a letra tá ficando feia. Esponja de aço. Brincadeira, porque é difícil escrever aqui, tá? Não leve isso em consideração. Gente, então eu tenho aí uma esponja de aço. Agora, preste atenção que o prato está equilibrado, beleza? Olha só, A e B estão na mesma altura. Isso significa o quê, gente? Que a massa que eu tenho do carvão é igualzinha à massa da esponja de aço. E aí, o que a gente vai fazer nesse experimento aqui? Vamos pegar o primeiro experimento aqui, o primeiro sistema número 1, e eu venho aqui nessa esponja de aço e eu vou colocar um foguinho aqui, ó. Vou queimar essa esponja de aço, tá? Queimar. Vou colocar um fogo. Um foguinho aí. Bom, quando eu coloco fogo nesse sistema aí, o que acontece com a esponja de aço? Será que ela ganha massa ou perde massa? Se você fizer esse experimento, você vai ver que vai acontecer isso aqui com a balança, ó. A balança vai perder o equilíbrio, ou seja, a massa não vai ser igual. O carvãozinho continua de cá. Carvãozinho. Só que a minha esponja de aço, olha só, de cá. Já colocar fogo em Bombril, né? Muito legal. Gente, então olha só. Aqui ficou uma massa maior. Nesse lado direito aqui, ó, eu tenho uma maior massa. Significa que o sistema ganhou massa. Como assim ele ganhou massa? Ganhou massa. Como assim, Joyce, o sistema ganhou massa? Gente, quando o sistema está aberto, o que a gente tem na atmosfera? Oxigênio, gás nitrogênio, gás CO2. Se o sistema está aberto, o que acontece? Essas moléculazinhas de oxigênio, elas podem incorporar, reagir com a minha substância. E foi isso que aconteceu. As moléculas aqui, ó, a esponja de aço, ela oxidou, ela é tipo que enferrujou, tá? Então, o sistema ganhou massa. Ganhou massa. Lembra que eu falei que no sistema aberto pode entrar massa ou sair massa? Então, a esponja, quando eu queimo ela, ela fica mais pesada. Ah, Joyce, eu não acredito. Gente, pega um bombril, uma esponja de aço, coloca em cima da balança e coloca fogo. Você vai ver que o valor que vai estar na balança vai aumentar, tá? Por isso que a balança desequilibrou nesse sentido. Ocorreu um ganho de massa aí, ok? Agora, no nosso outro sistema, sistema número 2, vou separar aqui, olha só. Eu vou fazer o seguinte, em vez de eu queimar a esponja de aço, eu vou colocar fogo no carvão. Olha o churrasquinho. Vamos colocar fogo no carvão, tá? Quando eu coloco fogo no carvão, o que acontece? A balança vai desequilibrar nesse sentido aqui, ó. Mas agora ela não vai desequilibrar, não porque teve queima da esponja de aço. Ela vai desequilibrar porque teve uma queima do carvão, tá? E aí, esse carvãozinho, quem já fez um churrasco, você vai entender o que eu tô falando. Esse carvãozinho aqui, ó, virou cinza. Só um tiquinho de cinza. Isso dá para observar numa churrasqueira que ele vai diminuindo de massa, tá? Então, aqui, pessoal, o que acontece nesse sistema aqui? Gente, aqui subiu porque a massa tá menor. Então, aqui, pessoal, tá mais leve. Então, esse aqui desce, aqui tá mais leve, sobe. Por quê? Porque teve uma perda de massa. Perda de massa, tá? Quando eu queimo o carvão, é formado o gás CO2. E aí, esse gás CO2 sai do sistema. Ou o gás monóxido de carbono também. Toda queima vai gerar CO2. Se o sistema está aberto, vai diminuindo a massa da substância porque está tendo perca de matéria aí.
tá? E então, por isso que a lei da conservação das massas, ela é observada num sistema fechado, porque no sistema aberto, pessoal, a massa ela não se conserva, porque haverá perda, dependendo da reação, ou ganho de massa, dependendo das reações que perdem e reações que ganham, tá? Entendeu a questão do sistema tem que ser fechado? Porque aí não entra nada, não entra nem oxigênio, e nesse caso nem sai gás carbônico, ou não entra nenhuma outra substância no sistema. E aí a massa se conserva. Tranquilamente? Então, encerramos aí a lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas.